E aí, rapaziada? Não vou nem perguntar se tá tudo bem com vocês, que é lógico que não tá, né? Começar a semana, começar a segunda-feira com esse gosto de papelão na boca, não vai estar nada bom. Mas de cabeça um pouco mais fria, não menos chateado, não menos revoltado, mas depois de ler aí várias informações dos grandes portais, vários jornalistas publicando que o bicho pegou no vestiário, não sei se existe uma crise dentro do Fluminense, mas que a situação que aconteceu ontem à noite, o pênalti cobrado pelo Calegari, gerou muito desconforto. Sim, gerou, e eu não tenho dúvida disso, tá? Eu acabei chegando a uma conclusão depois de tudo que eu li, do que eu ouvi, do que eu consegui apurar, e a realidade foi uma só. O Fluminense, ele não entrou em campo levando esse clássico a sério. O Fluminense não levou o clássico a sério. O Fluminense não entrou em campo com aquela pegada, com aquela gana que ele vinha entrando nos clássicos anteriores e por isso tinha se tornado o rei do Rio. Em relação aos clássicos, venceu praticamente todos os clássicos contra todos os adversários nos últimos anos, principalmente na temporada 2022. Só que ontem o Fluminense entrou de saltinho alto, sim. Achando que ia ganhar do Botafogo, sim. Achando que poderia fazer testes num clássico. Como, por exemplo, a bizarrice, a insanidade de deixar um projeto de lateral, que o Calegari é um projeto de lateral esquerdo, cobrar o primeiro pênalti da sua carreira. Num clássico que, naquele momento, estava empatado em 0-0, um jogo truncado, um jogo difícil. Para corroborar isso que eu estou falando com vocês aqui agora, eu vou colocar aqui na tela esse trecho de uma matéria do jornal O Globo, escrita pelo Marcelo Neves. E isso aqui só confirmou o que eu estou falando para vocês agora. Prestem bem atenção. Vamos ler juntos aqui. Por fim, uma explicação dada por Eduardo Barros causou incoerência. Reforços contratados para 2023, o zagueiro Vitor Mendes, o lateral esquerdo Jorge, não foram relacionados para dar lugar a atletas da base, que ainda não tiveram oportunidade, como o atacante João Neto. O problema é que isso tudo foi feito num clássico. Ou seja, o Fluminense não estava levando esse clássico a sério. Ele preferiu fazer testes. Ele preferiu deixar reforços contratados durante a temporada fora da lista de relacionados para colocar jogadores como João Neto. João Neto não é nem problema, tá? O problema é você deixar jogadores que foram contratados para serem reforços de fora e ter no banco de reservas 5 centroavantes. Entre eles, não é o João Neto o problema, é o Alexandre Jesus, por exemplo, tá? Então, se a partida contra o Botafogo foi vista como confortável o suficiente para lançar jovens e tirar reforços da relação, significa que a sua importância foi avaliada como acessível. Aqui o Marcelo Neves, como jornalista, fazendo um trabalho extremamente profissional, ele tem que achar as palavras, né? Foi vista como confortável, acessível. Eu, como torcedor, venho aqui e te falo, o Fluminense não levou o clássico a sério. Em outras palavras, é isso que ele quer dizer aqui. Não querendo colocar palavras na boca dele, mas confortável, acessível. O que é mais um motivo para não existir silêncio das lideranças do elenco após a partida. Nenhum jogador do Fluminense passou na zona mista ontem, não falaram. Deixa eu concluir aqui. Pelas apurações internas, não há perda de comando do Fernando Diniz, nem perto disso. Foi apenas uma decisão dos jogadores para dar confiança a um atleta que vinha em ascensão. O erro foi ter sido feito em um clássico. E por que foi feito num clássico? Porque o Fluminense não levou o clássico a sério. E se ele sabia que o Calegari, projeto de lateral esquerdo, pode bater o pênalti, se a comissão técnica decidiu deixar reforços fora da lista dos relacionados para colocar garotos que nem entraram em campo, por sinal, por que pós o jogo eles não botaram a cara e não passaram na zona mista e conversaram com a imprensa e com a gente? Por quê? Se era um jogo confortável, acessível, as palavras usadas pelo Marcelo Neves ali, por que ninguém falou com a imprensa no pós-jogo? O Eduardo Barros foi lá, cumpriu o protocolo. Falou nada com nada porque ele não pode falar, ele não toma as decisões. Ele não é o responsável por isso.
tá? O Calegari, ele cobrou um pênalti. Primeiro pênalti da vida dele, como profissional. Num clássico, 0-0, com 30 mil pessoas no estádio, onde colocaria o Fluminense na liderança da Taça Guanabara. Para quem menospreza a Taça Guanabara, nem isso o Diniz tem na galeria dele. A galeria dele tá vazia. Nem Taça Guanabara o Diniz tem. E se continuar assim, vai continuar sem ter. Estavam em campo naquele momento Ganso, Cano, John Arias, Keno. Todos eles poderiam ter cobrado pênalti. Até o Cano, que não cobra pênalti, numa situação normal, se o Ganso e o Arias não estão no campo, o Cano bateria. Repito, tinha o Keno. Até o André, que cobrou o pênalti lá no Paraguai contra o Olímpia e fez. Poderiam ter cobrado esse pênalti. O Fluminense não levou o clássico a sério e desrespeitou o seu torcedor. Não só presente no Maracanã, mas em todo o Brasil e no mundo. Tá? Falta um líder no time do Fluminense. Esse elenco, ele é carente de um líder. O Ganso, ele não tem a personalidade de um líder, apesar de sempre colocar a cara nos momentos difíceis. Ele poderia ontem ter passado na zona mista lá e conversado com a imprensa. Ele tinha que ter sido responsável por essa cobrança. Não querer dar força e apoio para um garoto em ascensão. Isso não existe. Isso não existe. No momento crucial daquele. Ele pode dar força e apoio em outros aspectos. Dá a bola. Repito, projeto de lateral esquerdo. Cobrar um pênalti com um jogo 0-0 num clássico, segundo tempo, isso não existe. O Ganso também é responsável. Assim como o John Arias, que pelo visto ficou mais incomodado com a situação. Porque na entrevista dele na Band pós-jogo, ele falou que ele queria falar o menos possível, porque de cabeça quente ele poderia falar alguma besteira. Tá? Repito, galera, segundo relatos, o pau quebrou no bom sentido no vestiário. A cobrança foi pesada, como o Diniz nunca tinha feito. Aí eu pergunto a vocês, falta comando? Faltou comando para deixar o Calegari bater aquele pênalti? Na minha opinião, sim. Porém, o que eu consegui apurar na manhã desta segunda-feira é que parece que o Diniz foi enganado, assim como eu, da arquibancada. Eu não sei você. O que eu achei o tempo inteiro? Eu achei que o Calegari, quando ele pegou a bola e botou debaixo do braço, era para tirar a pressão de quem viesse cobrar. No caso, o Ganso. Ele ficava com a bola ali, o Ganso ficava fora da área. Isso já aconteceu outras vezes. Tá? Isso já aconteceu outras vezes. Alguém fingir que vai bater o pênalti, ficar ali, e aí os jogadores de Botafogo ficar perturbando a cabeça do Calegari para desconcentrar ele e tal. Na hora de botar a bola na marca da Cal, vem o Ganso, que é o cobrador, prepara e bate o pênalti. Eu achei que isso fosse acontecer o tempo inteiro. E parece que o Diniz também. O Diniz, no banco de reservas, ele deu a ordem para os dois principais cobradores, um ou outro, cobrar, ou o Ganso ou o Arias. E quando ele viu o Calegari com a bola, ele achou que era um combinado entre os jogadores, uma espécie de encenação para que o Ganso posteriormente pegasse a bola e fosse lá bater. Mas não foi isso que aconteceu. Por isso, da revolta e da cobrança pesada dele no vestiário pós o jogo. O clima interno entre diretoria e comissão técnica é de revolta. Tá todo mundo extremamente revoltado e ninguém aceita essa situação. Ninguém aceita essa situação, porque aquilo foi uma bizarrice, tá? Mas o problema do clássico, pessoal, não foi só esse, tá? Quem dera se tivesse sido só isso. Porque se tivesse sido só isso, o Fluminense, mesmo perdendo aquele pênalti, ele teria buscado a vitória diante do Botafogo. Só que não foi isso que aconteceu. O Fluminense 2023 é uma equipe diferente de 2022. A gente perdeu completamente nosso poderio ofensivo. O Fluminense não consegue mais criar as jogadas que possam proporcionar gols ao Germancano. Eu tô vendo o torcedor do Fluminense pedindo a barração do Cano. Sendo que a bola não chega nele, ele tá voltando o tempo inteiro no meio-campo para buscar. O que mudou? Falta entrosamento? Lógico que não. É o mesmo time.
Os 11 que entraram em campo ontem foram os 11 que terminaram a temporada. O Calegari estava machucado, jogava o Alexander na esquerda. O resto, tudo igual. Então não é desculpa a falta de entrosamento, né? Parece que o caldo desandou, o negócio desandou e o Fluminense não funciona mais como funcionava em 2022. Calma, André, é só a quinta rodada. Calma é o caramba. Flamengo e Palmeiras mostraram na véspera do Clássico Vovô que mesmo o início de temporada pode-se sim jogar em alto nível. Que jogão foi a final da Supercopa entre Flamengo e Palmeiras. Ambos também têm poucos jogos, 5 jogos, 6, um pouco mais, um pouco menos. Ambos os clubes também estão em início de temporada e mostraram um futebol em altíssimo nível. Então, desculpa que é início de temporada, a gente não pode dar. Outra coisa, o Barros disse ontem, não, é pré-temporada. Apenas 12 dias de preparação. E eu na live ontem, extremamente nervoso, me segurei para não falar o que eu queria falar, que eu ia falar besteira. Mas eu digo para vocês aqui apenas uma coisa. Foram 12 dias de preparação porque eles quiseram, né? Os jogadores tiveram quase 50 dias de férias. 45, 46 no mínimo. Se tivessem voltado lá no meio de dezembro, iniciado a pré-temporada lá atrás, talvez hoje o time tivesse um limiar físico melhor, né? Ah não, André, você é errado. Começou lá assim. Eles faziam treinamentos em casa. Pra cima de mim, não. Você pode enganar o torcedor leigo que não conhece sobre preparação física, treinamento. Querer me dizer que o treinamento em casa, com protocolozinho pelo Excel, é a mesma coisa que treino no CT, repito, você pode enganar o leigo. A mim, não. Não. Tá? É uma situação completamente diferente. Completamente diferente. Então, essa desculpa de falta de tempo na pré-temporada também não cola. Um outro erro, eu tô olhando aqui porque eu fiz algumas anotações, tá? A insistência com o Iago Felipe. Não faz sentido o Iago ser mantido nesse time. Não tá funcionando. Menos sentido ainda faz o Keno ser reserva. Pelo que parece, o Fluminense, pessoal, é o único clube no planeta Terra que ele contrata reforços para melhorar o time e esses reforços ou ficam no banco de reservas ou nem relacionados são. Que loucura! É impossível entender a cabeça do nosso treinador. Mas que o erro cometido ontem, a sequência de erros, ela não pode acontecer, continuar acontecendo, ela não pode. Porque para quem quer ganhar Libertadores, perder para o Botafogo é um baita banho de água fria, hein?